Perturbações espirituais, capítulo 1. Intercessão providencial, parte B. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a sua conduta, de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado, quando, em outros credos, foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em ouvido das diretrizes do Mestre ao afirmar: quem deseja ser o maior, seja o servidor de todos. Muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dimensões e gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas que demonstram os malefícios que causam a todos quantos lhe permitem guarida na mente e no sentimento. É um momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afligentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado. Ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Urge que os servidores do Evangelho restaurado reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam à inferioridade moral e pervertem os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e renúncia. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isso porque, reconhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurram-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas e de mente pervertida. Dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que os atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões zoezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida.
Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Todos nos encontrávamos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após, prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal, que se têm mantido fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresenta-se o sofrimento em multifaces, cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vêm ocorrendo, num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que, em quase todos os quadros de patologias variadas, estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhes as paisagens mentais e emocionais. Sabemos que na raiz de toda enfermidade o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Vozes espirituais, em momentosos intercâmbios mediúnicos, vêm conclamando os trabalhadores do bem à vigilância e à oração em exórdios e discursos comovedores. Mensagens de admoestação carinhosa são transmitidas nas células espíritas, enobrecidas pela caridade, enquanto servidores sinceros percebem a gravidade do momento e médiuns sinceros, fiéis, constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas e a inclemência da situação perturbadora. E a sua ressonância alcançou elevadas religiões espirituais que sediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Como efeito, soa o clarim anunciador de perigo e movimentam-se legiões de obreiros desencarnados, concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas da Terra, instalam-se grupos de auxílio e servidores especializados nesse mistério são destacados para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Houve uma pausa natural, como corolário na dissertação, para que pudéssemos avaliar a gravidade do acontecimento. Logo após, com a mesma tonalidade de voz, dúlcida e enérgica, o anjo visitante continuou. Vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção para que sejam organizados em grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde flutuam as energias do amor e da abnegação, como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Em razão das facilidades de divulgação do Espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação
por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente malhas fortes que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores. Que ninguém se excuse às provações de amor e de fidelidade na seara da luz. Que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O Mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono e ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Para o feliz desiderato, além dos grupos de vigilantes e encarregados de orações intercessórias de cada comunidade, seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para o esforço de soerguimento moral dos afetados, departamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados. Principalmente, também, com o objetivo de atrair para as falanges do bem os extraviados que se permite o engodo de transformar-se em inimigos de Jesus. Unidos mental e emocionalmente, seremos como um diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. No silêncio natural que se fez, as emoções subiram-nos dos corações aos olhos e lágrimas romperam a comporta de segurança. Num misto de júbilo e de gratidão ao Pai e de preocupação pelos dolorosos fenômenos relatados. Automaticamente, o coral infantil começou a modular uma sonata encantadora de exaltação a Jesus, ainda não conhecida na terra, enriquecendo-nos de paz e de irrestrita confiança no futuro. A seguir, nosso administrador, com emoção significativa, orou ao Senhor em agradecimento e logo encerrou a reunião. Lá fora, a noite esplêndida em beleza e perfumes. Após a formação de pequenos grupos que se acercaram da visitante gloriosa, foram-lhe apresentadas algumas questões que pediam esclarecimentos, preocupações que precisavam ser elucidadas e quase todos se retiraram. Fomos informados, aqueles que deveríamos participar da frente de ação combativa, da existência de outra reunião, que teria lugar após o encerramento daquela que nos apresentara a paisagem geral dos acontecimentos. Quando a sala estava quase deserta, o irmão Ovídio convidou-nos com um gesto delicado, e nós 5 fomos apresentados à embaixadora do Senhor. Cativante e gentil, recebeu-nos com elevada cortesia, e por solicitação do nosso administrador, seguimos a uma sala contígua, menor, onde seriam apresentados os projetos que nos diriam respeito em nossa atividade no planeta, para a qual fomos convidados. Seriam necessárias estratégias de amor e de energia, numa perfeita identificação de princípios fixados nas insuperáveis lições do Evangelho.